Olá, nessa aula de 3D Max eu vou mostrar algumas ferramentas de modelagem, tá? Mas o intuito é mostrar uma ferramenta específica chamada Cloth, que é tecido, que é pano, tá? Então como a gente criar alguns formatos usando essa ferramenta. Então é o seguinte, eu vou criar aqui um box na vista top, tá? Então criando aqui no tamanho aleatório aqui e vou criar aqui um outro box aqui na vista front, tá certo? Esse objeto vai simular aqui como se fosse uma almofada, tá certo? Então criei ele aqui, tá? Então você pode centralizar ele, mas fica bem a critério. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou selecionar esse box aqui que já está selecionado e vou transformar ele no Edit Poly. O que é esse Edit Poly? É você trabalhar com, com malhas mais definidas, né? O que é chamado High Poly, né? É um polígono com mais detalhamento, tá? Mais ou menos isso. Então é o seguinte, como é que eu faço isso? Botão direito do mouse, Convert to Editable Poly. Então pronto, quando eu fiz isso, né? Então ele me deu aqui outras ferramentas de edição específica para o objeto que é um polígono com mais detalhes que eu posso trabalhar, tá? Então, feito isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui uma aresta, então eu pego aqui a ferramenta Edge, clico na aresta, tá? Então quando eu cliquei na aresta aqui, no caso aqui eu vou selecionar todas as arestas, só cuidado para não selecionar a parte de cima, só as laterais aqui. Então selecionei todas as arestas e agora eu cliquei nesse botãozinho aqui em Connect. Quando eu clico em Connect, ele cria uma linha no lado oposto, ou seja, aqui na diagonal, na horizontal. Cliquei, ele criou. Aqui eu digo quantos segmentos eu quero dividir esse box. Então eu coloquei aqui 8, por exemplo. Então quanto mais eu colocar, mais densa a malha vai ficar, tá certo? Então isso aí você tem que fazer um controle sobre isso. Então fiz isso. Agora eu vou selecionar ele aqui. Você nota que eu não estou conseguindo ver as arestas, então você aperta F4, tá? Que ele mostra. Então é o seguinte, vou selecionar aqui na vertical para selecionar essas linhas aqui na horizontal, tá? Então ele seleciona tanto a frente quanto a parte de trás. E sim, vou clicar novamente em Connect, ele criou agora a malha também nesse objeto, com a mesma quantidade, confirmo aqui. E está aqui, certo? Pronto, então feito isso aqui eu vou desligar aqui o Edge. E agora sim vou clicar aqui em Modify List e vou pegar a ferramenta Cloth, aqui ó, Cloth. Pronto, então quando eu cliquei aqui em Cloth, o que é que eu vou fazer? Vou definir aqui em Object Properties que tipo de tecido esse objeto vai receber. Então eu vou dizer que esse objeto aqui vai ser um tecido e aqui eu escolho um pré-definido que tem aqui. Então eu tenho seda, cetim, poliéster, ok? Tem cotton, tá? Então tem alguns modelos de tecido que vai fazer essa simulação. Então eu vou pegar esse aqui, ó, seda. Cliquei e só vou dizer aqui a pressão que ele vai exercer, tá? Eu vou botar aqui uma pressão de 3. Vou dar um OK. E aqui onde tem gravidade, eu vou colocar 0, porque se eu colocar 0, ele não vai cair, nem subir, ele vai ficar no lugar dele e vai fazer só o efeito. Então eu coloquei 0. E agora eu vou simular aqui, ó. Então quando eu clicar em simular, ó, certo? Então ele já exerceu a força, que eu coloquei 3 no objeto, e ele já deu esse modelo aqui de uma almofada, tá? Simbolizando uma almofada. Pronto, feito isso, tá? Feito isso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o Turbo Smooth para adicionar uma malha mais suave ao objeto. Então ele fez aqui, ó, tá? Então aqui o Turbo Smooth. E aí você pode trabalhar de diversas formas. Vamos supor, eu vou selecionar essa linha aqui do meio, como se fosse a costura da almofada. Então como é que eu faço isso? Se eu descer aqui no nível, eu vou descer, ele vai pedir para cancelar o restante. Eu vou dizer, eu vou fechar aqui, eu não quero isso. Então para isso eu vou ter que transformar ela
novamente no Editable Poly, tá? Então transformei, ele agora assumiu essa função de Editable Poly, as outras ele já perdeu, né? E agora eu vou clicar aqui em Edge, vou clicar nessa linha aqui do meio e vou clicar aqui em Loop. Quando eu clico em Loop, ele vai selecionar todas no mesmo sentido. Então selecionei. Então com ela selecionada aqui, eu vou agora dar um Extrude. Ó, então eu dei um Extrude, tá? Esse valor aqui eu vou diminuir, ó, para simular a costura. Diminuir aqui e vou diminuir aqui também, ó. Certo? Então você pode ir trabalhando. Eu vou aumentar aqui e vou diminuir ou aumentar, certo? Aí você vai fazendo um controle de como você quer. Feito isso aqui, finalizo e aí está a almofada com a costura, né? Eu deixei um pouco elevado só para você ver o efeito, tá? Feito isso, eu posso adicionar novamente o Turbo Smooth, ele vai suavizar novamente aqui, ó, suavizou e tá aqui um exemplo de sua almofada. Eu vou, você pode ainda trabalhar melhor nela aqui, tá? O que é que você pode fazer? Eu vou converter novamente em poly, então eu vou vir aqui converter. Então com ela selecionada aqui, eu vou colocar aqui numa vista mais ou menos de frente e vou pegar a ferramenta aqui, ó, Cut, que é cortar, recortar. Então peguei Cut, vou clicar aqui no vértice e vou ligando aqui, fazendo o corte nessa malha, tá? Então vou vir aqui e aí você vai dizendo onde é que vai ser cortada e ela vai cortando aquele espaço. Então vou trazendo aqui e vou ligar aqui, pronto, ok. Feito isso aqui, ainda na vista lateral de frente, né, eu vou selecionar aqui os vértices. Então com os vértices aqui, eu poderia ter feito isso antes de dar o Turbo Smooth, tá, que ficaria com menos malha, mas aí eu vou tentar selecionar aqui e aí você vai podendo ajustar. Então eu vou dar uma descida aqui, vou selecionar isso aqui, vou descer, tá, e você vai ajustando sua malha como você quer. Pronto, então basicamente eu fiz isso aqui só para mostrar uma profundidade no elemento. Não ficou tão legal, eu faria isso aqui antes de dar o Turbo Smooth, tá? Ou faria ele maior aqui para você poder puxar, mas só foi para mostrar o detalhe, tá certo? Deixa eu tentar só novamente dar um Turbo Smooth aqui, só para ver como é que ele... Pronto, ok, tranquilo, tá? Não era o que eu queria descer mais, mas só para vocês entenderem o que você pode fazer e vocês vão praticando aí para ficar melhor, tá? Então é basicamente isso aqui. A última coisa que eu posso utilizar aqui é o seguinte, vou usar aqui o comando Clothe com a almofada selecionada. Então eu vou vir aqui em Clothe, só que agora eu vou adicionar esse objeto aqui, que a almofada vai cair com a gravidade que eu vou colocar, vai cair, vai se chocar nesse objeto aqui e vai dar tipo caimento do tecido, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar objeto, clico nele, então eu já adicionei esse box ao Clothe, então não tem só ele, tem os dois. E aí sim, aqui em cima eu vou aqui em Object Properties, tem os dois aqui, e eu vou dizer que o box 1, que foi o primeiro que foi desenhado, vai ser um objeto de colisão, tá? E o box 2 vai ser um tecido de seda com a pressão, vou botar a pressão aqui de 4, tá? Ok, então feito isso, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou desligar aqui, opa, desliguei. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que aqui a pressão vai ser menos 200, tá? Pronto, e vou clicar aqui em simular. Quando eu clico aqui em simular, vou até descer aqui, ele vai cair. Ó, ele tá caindo, né? Mas aí vai demorar um pouquinho, só para vocês entenderem. Eu vou dar uma pausa e quando terminar, tiver próximo eu volto.